Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa aula remota de matemática e hoje nós iremos trabalhar com conjuntos, onde conjunto dá a ideia de agrupamento, certo? De agrupamento dos elementos que possuem certa característica comum. O conjunto ele pode ser representado aqui por diagrama, ele também pode ser representado por chaves, certo? Ou seja, o conjunto ele tem diferentes maneiras de ser o quê? Representados. Aqui, nós temos os elementos que compõem o conjunto A, quais são os elementos, os algarismos? É 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E esse que aqui é representado por um diagrama e aqui é representado por uma chave. E os elementos aqui do conjunto A, que é representado por chave, quais são os elementos? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ou seja, o mesmo elemento aqui está representado nesse outro, só porque o quê? Esse está representado por diagrama e esse está representado por quê? Por chaves. Quando um elemento é de um conjunto, nós falamos que ele o quê? Ou pertence. O 4 pertence ao quê? Ao conjunto A. Quando um elemento não pertence ao conjunto, nós falamos que ele o quê? Não pertence. É representado por esse símbolo, certo? Pertence, porque o 4 pertence ao conjunto A. E não pertence, porque o 5 não pertence ao conjunto A. Agora vamos observar aqui alguns elementos, exemplos de conjunto. O conjunto B é X, é um número negativo maior que zero. Tem número negativo maior que zero? Não. Então, esse conjunto aqui vai ser o quê? Esse conjunto vai ser vazio. X é um número ímpar. X é um número ímpar. Tem vários números ímpares. Então, esse conjunto aqui, ele é o quê? Infinito. E D é 1, 3 e 6. Aqui já é o quê? Finito. Tá dizendo que os elementos do conjunto D é quem? 1, 3 e 6. Olha, esse conteúdo está no livro de vocês na página 14. Observando esse conjunto aqui, e a gente observando os elementos do conjunto F, ele está dentro, tá entendendo? Do conjunto que é. Ou seja, 0 e 1 tanto pertence a F como pertence a E. Então, nós falamos que o conjunto F está contido, que a gente lê, coloca esse símbolo aqui, o conjunto F está contido em quem? Em E. Já nesse outro aqui, a gente vê que tem um elemento de G, aqui um elemento de G, que não é de E, que é quem? Menos 1. Então, nós falamos que G, ele não está contido em E, certo? Porque tem um elemento que não está contido em quem? Em E. Agora, na página 16, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, ele só pode ser positivo e não pode ser com vírgula. Tem que ser inteiro, o próprio nome está dizendo, não pode, e não pode ser o quê? Negativo. Então, os números naturais são a partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Já o conjunto dos números inteiros, eles são os positivos e os números negativos. Já está dizendo inteiro, também não pode ter vírgula, mas ele é compreendido os positivos e negativos. Aí na página 17, nós vamos ver agora o conjunto dos números racionais, certo? Os conjuntos dos números racionais são os positivos, os negativos e os números com vírgula. Aqui, 14 dividido por 2, 7. 7 é um número racional. Ele é também negativo e é também o quê? Número com vírgula. Mas se o número for com vírgula, ele tem que ser finito. Se ele for infinito, ele tem que ser uma dízima periódica. Como assim? Esse número aqui é menos 3,22222, infinito.
tá se repetindo o quê? O 2. Por isso, coloca esse tracinho em cima. Não pode ser um número com, depois da vírgula, números diferentes. Tipo assim, menos 3,2, 4, 5. Não é uma sequência. Se não é uma sequência, não é o quê? Uma dízima periódica. Esse número não vai ser o quê? Racional. Se ele for número com vírgula, ele tem que ser finito. E se for infinito, ele tem que ser o quê? Uma dízima periódica. Aqui, ó. 0, quem está se repetindo? O 7 é 0,77777. Aí é o quê? É um número racional. Então, os números naturais, eles estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão contidos nos números o quê? Racionais. Os números naturais são representados por esse símbolo N, os números inteiros por um Z e os números racionais por esse Q, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Fiquem com Deus e um beijão a todos.